bem-vindos no oferecimento de mais um café. Está no ar, 6 da tarde, para você. Aqui no estúdio da Rádio Circulando Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo também pelo YouTube, Facebook e pelo nosso canal de rádio digital. Está no ar mais um programa 6 da tarde para você, aqui com ela. Senhoras e senhores, Clauseta Guerra aqui com a gente. Muito boa tarde. Tudo bem com você, meu amor? Olá, tudo bem, graças a Deus. Programa hoje importante, hein? Tá cheia a casa, hein? Caramba. Olha, eu vou confessar a você, eu tenho anos de experiência na área, mas hoje eu estou com a mão suando, pô. Por que será? Sei lá. Não é todo dia que a gente tá do lado de um herói brasileiro, Com né? certeza. Concordo. Tudo bem com você? Tudo bem, e desde já quero agradecer você que está aí do outro ladinho. Seja muito bem-vindo. Esse programa é feito para vocês com muito carinho, não é, Roberto? Claro que é, meu amor. Agora conta uma coisa pra gente. Sem mais delongas, pensamento do motivacional desta quinta-feira, dia 4/5, dia histórico pra nós aqui em Cambará. Qual é o pensamento motivacional? Vamos ver se você vai acertar, meu amor. Música de pensamento motivacional. Vai, num oferecimento de mais um café. Determinação. Esse é o... tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Uau! O êxito de amanhã é a determinação de hoje. E a partir da sua determinação que a mudança começa. Caramba! Tem a ver com o nosso convidado? Eu acho que sim, hein? Por falar nisso, então, sem mais... Tem recadinhos antes de começar o programa ou não? Ou vamos direto pro papo? Vamos direto? Vamos, né? Tem muita coisa pra gente tirar daqui, você não acha? Eu acho que sim. Então vamos lá. Sem mais delongas, quem você convidou para esse papo de hoje? O nosso convidado de hoje foi criado em um orfanato até os 17 anos e com severas restrições financeiras, sociais e educacionais. Encontrou no esporte um estímulo para acreditar nos seus potenciais e buscar um futuro mais digno. Senhoras e senhores, temos a honra de receber aqui na Rádio Circulando Play o nosso herói olímpico, Claudinei Quirino da Silva. Uma calorosa salva de palmas, senhoras e senhores! Tô animado, Claudinei. Muito boa tarde, meu caro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde vocês, boa tarde a todos os ouvintes aí. E primeiro, queria falar que é um prazer, né, estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso. Estar na companhia do nosso campeão, dois campeões. Sabia? São campeões, Sim, pô. Conheço os dois. São campeões aqui, ó. Nós estamos aqui, o mestre Cafu. Tudo bem? Boa tarde, professor. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui do lado, né, de um grande amigo meu, Testa, e obviamente de uma pessoa que para mim é ser uma referência nas provas de velocidade e revezamento do Brasil, Claudinei. Maravilha. Então é muito emocionante, cara. Esse é um momento para mim, na minha vida, assim, um momento ímpar, né? Muito grato com essa oportunidade. Maravilha, estamos aqui também com o nosso multicampeão, Luciano Nunes de Lima, o Testa. Fala, Testa, tudo bem? Tudo bem. Eu só vou pedir para vocês, ao falar, puxar o microfone para perto de vocês, beleza? E aí, professor? É uma grande emoção, né? Estar do lado do grande amigo, irmão, e principalmente aí dessa pessoa maravilhosa, que é o Ney, que está aqui presente hoje, que vai ainda
engrandecer nosso grande evento amanhã. Você tá Só íntimo tenho dele, hein? Você falou? Ney? São meses e meses conversando. E você sabe que eu conheci o Tessa, foi pela internet, né? Ele sempre curtia ali os posts de esporte. Aí a gente virou amigo ali. Que maravilha. Tudo bem, Claudinei? Tudo bem, graças a Deus. Cara, olha, primeiramente eu preciso dizer, eu tô muito honrado com a tua presença aqui. Eu que vibrei tanto naquele revezamento, eu que acompanhei, eu não sou como é que se diz assim, acompanho o atletismo de uma maneira geral, mas aquela medalha, cara, aquela narração do Galvão. A medalha tá aqui. Tá aí, você trouxe? Trouxe, já vou mostrar daqui a pouco. Olha, então, aquele dia lá foi um dia, assim, bastante especial, até pra nós, né? Você sabe quando você recebe uma missão e você vai lá e você cumpre ela. Claro que eu queria ganhar medalha de ouro como todo mundo ali. Mas a prata pra nós ali foi um momento maravilhoso. E assim, a gente tava falando de professor, até falando do Jaime, de todo mundo. Naquele momento ali, nós éramos a máquina. E o Jaime Neto, que é o professor, mestre, professor, mestre, doutor, livre docente em esporte, fisioterapeuta, ele foi o cérebro. Porque naquele momento ali, ele conseguiu colocar 4 pessoas correndo, que eram 4 adversários. Então, quando você pega 4 pessoas, vamos falar entre aspas, são bons. Aí, quem que é o melhor, quem que é o pior? Não tem. Então, naquele momento, ele ensinou a gente a esquecer um pouquinho, tirar a vaidade de lado e correr. Então, a partir desse momento, tudo começou a dar certo para nós. Agora, a sua vida, cara, desculpa, olha, com aquele depoimento que você deu, naquela participação aqui no Colégio Nossa Senhora das Graças, que você contou um pouquinho da tua história de vida, aquilo me tocou muito. Foi o dia que eu conversar, tiver a oportunidade de falar com esse cara, eu quero que ele conte a sua história também para nós aqui. A medalha olímpica, ela é a coroação de uma vida para você, pô. Eu queria que você falasse como é que foi a tua vida, cara. Você morou em orfanato? Morei. Então, a minha vida, assim, às vezes se confunde com vários brasileiros, né? Eu sou de uma família de 5. Minha família foi interditada depois que a minha mãe morreu. Aí tem aquela coisa, né? Vem a família, o tio, a tia, vai escolhendo, né? Escolher um, escolher o outro. Aí tem alguém que tem que sobrar. E no caso, foi eu. Eu sobrei e fui morar no orfanato. Acho que também 2 anos, quando entrei no orfanato. Quase 2, né? E quem falou isso pra mim foi o Pedro Bassan, da Globo, que eu também, quando eu saí do orfanato, não quis nem olhar pra trás. Né? Depois, com o tempo, eu tive que pegar os documentos, fui fazer as coisas. Pra você ter ideia, a minha certidão de nascimento, eu tenho ela ainda hoje. É aquela bem antiga, que tudo colada com durex. Hoje eu já tenho a novinha, fui lá, tirei outras. Mas eu guardei aqui lá, porque era aqueles documentos ficavam guardados. E aí, eu fui pro orfanato. Aí você imagina, você acordar, do nada você procura a sua mãe, seus brinquedos, seus irmãos, aquela coisa toda, mamadeira, né, tudo, e você não encontra. E aí eu fui crescendo naquele mundo ali. Ali na década de 70, quando eu tava no orfanato, o pessoal... 70, né? O pessoal ali, eles não sabiam direito, assim, qual que eram os direitos humanos, os direitos das crianças. Então, quem estava tomando conta ali não tinha essa sensibilidade. Então, a gente foi criado, bem dizer assim, na palmatória. Você já viu palmatória lá? Então, assim... Você pegou essa fase? Peguei e não sinto nem um pouco de falta. E aí eu fui crescendo no orfanato. Então, eu lembro que com 12 anos já era um cara grandão, né? E já tomava conta do orfanato. Eu era um candidato a ser bandido. Porque os meus heróis, os meus ídolos ali no orfanato eram os meninos mais velhos. Então a gente saía para ir para a escola, né? E de chinela havaiana, né? Hoje todo mundo é chique ter havaiana. Mas eu morria de vergonha. Careca. Né? Careca para não pegar piolho e não passar para ninguém. Hoje eu acho chique também careca, né? Parece aqueles negão americanos lá. Mas naquele tempo, aí... Os meus amigos voltavam da escola com quichute, com bamba, com linha para soltar papagaio, com chocolate, e eu achava aquilo lá lindo. E eu tava crescendo nesse mundo. Então, já mais ou menos, o meu destino já estava meio predestinado, né, à marginalidade. E eu até conto que eu adorava quando ia alguém no orfanato, né? Quem já morou no orfanato sabe que lá no orfanato eu nunca passei fome. Eu passei vontade.
Aí você tem vontade de comer uma coisa diferente, mas ali tomei sopa até os 17 anos de fubá, que eu não quero mais também. E aí, quando chegava uma visita, o pessoal fazia um bolo, fazia uma coisa diferente, né? Sempre quando tem visita, a gente sempre Capricha, mostra... né? Capricha. E aí chegou um padre. Um padre foi dar palestra. E eu sabia que tinha coisa gostosa pra comer. Sentei ali na frente, no refeitório. Falei, bom, quando o padre acabar de falar, eu saio correndo e vou comer. Porque no orfanato, assim, quem chega primeiro come mais. Quem chega por último, come o que sobrou, né? E o padre começou a falar, falou, e não parava mais, e Aí o padre está quase dando assim, obrigado. Você sente quando o cara tá terminando. Aí o padre fez uma pergunta. Ele olhou para nós aqui e perguntou assim, o que você quer ser quando crescer? Aí pergunta para meus amigos, quero ser jogador de futebol, quero ser professor, quero ser pedreiro. Aí quando ele olhou para mim, eu quero ser bandido. Pô, todo mundo no orfanato ali começou a dar risada. Começou, sabe, até eu mesmo. Eu não sabia o que eu tava falando. Eu só tinha os exemplos que eu tinha ali que eu tava seguindo. Isso com 12. Com 12. E eu já tomava conta de uma ala ali. Eu era muito popular, porque eu entrei muito novo. Geralmente o pessoal entrava mais velho. E eu entrei numa ala muito, muito novinho. E fui crescendo. Eu era um rato de orfanato. Então, até hoje, você perguntar para mim, você lembra da sua infância? Eu lembro, tudo que eu lembro é no orfanato. Aí o padre acabou de dar, falou obrigado e saiu. E eu saí correndo para comer. Esse padre foi atrás de mim. Quero falar com você. Eu falei, não dá, rapaz, senão vou perder a comida aí. Aí ele veio de novo. Eu falei, padre, não quero. Aí ele falou assim pra mim, qual que é seu nome? Eu falei, meu nome é Neizinho. Eu que comando tudo isso aqui. E eu sempre tive boa amizade, né? E eu tinha amizade com todo mundo no orfanato. Aí o padre falou, não, quero falar com você. Eu falei, não quero, rapaz, vou perder a comida e pronto. Aí ele falou assim, tem uma proposta pra fazer pra você. Foi a primeira oportunidade que eu tive na vida. Opa! Aí o padre falou assim pra mim, você quer ser meu coroinha? Eu falei, que isso, rapaz? Nem sei rezar e nem quero. Aí o padre insistiu de novo. Olha, todo dia na missa, as beatas levam doce, bolo, é tudo pra você. Eu falei, quero sim. Porque ele me pegou pelo estômago. Quando você mora no orfanato, igual eu falei, a gente não passava fome. Mas eu ia pra escola, eu voltava, eu sentia o cheiro de mortadela do lanche dos caras, eu ficava parecendo um lobisomem. Enquanto eu não... Sabe? E eu lembro que eu era pequeno, eu tentava tomar o lanche dos outros, porque eu tinha vontade. Mas não tinha nada, eu não sabia se aquilo que eu estava aprendendo estava certo. Aí, virei coroinha do padre. Foi onde ele deu a oportunidade para mim. Comecei na missa, primeiro dia, fiquei na porta, vendo as beatas, né? Já vinha... Naquele tempo não tinha tapuer, né? Vinha com aqueles guaranapinhos assim, falei, beleza. Eu não queria nem rezar, eu queria comer. Aí, todo dia na missa, eu só ficava esperando. O dia que ninguém levava nada, a missa para mim estava ruim. Só que nesse intervalo de tudo, esse padre, a gente começou a ficar amigo. E ele começou a falar pra mim que tudo aquilo que eu tava aprendendo e as minhas atitudes naquele momento tava errado. Só que naquele momento, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu me permitia escutar. Porque às vezes você não quer escutar. Você tá sabendo que você tá fazendo coisa errada, mas você não tá dando ouvido. E eu comecei a escutar o padre. E ele começou a abrir um leque de coisas boas, assim, na minha vida. E tudo aquilo que eu tava aprendendo, ele falou, tá tudo errado. E eu comecei a escutar ele. E a partir desse momento, eu virei, assim, amigo dele, né? E ia na missa, dava risada. E comecei a mudar as minhas atitudes. Aonde isso, Claudinei? Aonde foi isso? Em Pirajuí. Pirajuí? Pirajuí. Você é de Pirajuí? Não, eu sou de Lençóis, mas só que o orfanato que eu fui mandado foi pra Pirajuí. Eu acho que naquela região minha não tinha. Eu não sei porque eu fui pra Pirajuí também. Porque eu podia ter ido pra Bauru, que é tão mais perto, né? Mas eu fui pra Pirajuí, não sei por quê. Não sei se é porque era do estado, alguma coisa assim. E aí minha vida mudou. E você ficou nesse orfanato até os 17? Exatamente. Até quase 18, porque você tinha que se alistar pro exército. E você sabe que quem mora no orfanato, né, a não ser mulher, com 18 anos, você tem que ir pra qualquer lugar. Menos fica ali. Tem muita gente que dá risada e fala assim, nossa, não vi a hora de completar 18 pra ir embora. Mas eu, quando eu saí de lá, eu senti falta. Falta? É porque era minha casa. A casa, o quarto, Tudo. querendo ou não, era ali. Claro que eu queria ir embora, queria ver outras coisas novas, mas você sente falta, porque até me acostumar. Aí eu saí dali, eu voltei pra casa do meu pai,
fui servente pedreiro. Eu lembro, eu até falei pros meus filhos, quando eu vou em Lençóis, tem um monte de casa ali na entrada, né? Falei, ó, o pai que ajudou a construir. O pai não era pedreiro, o pai era servente. Então eu enchia muita laje ali daquelas casas. Aí eu fui catador de lata, aquele tempo era lata, não tinha essas latinhas de alumínio, né? É. Tinha panela, quando a gente achava, né? E o último foi que eu fui no posto de estrada. No posto de gasolina. Posto de gasolina. Mas antes ainda quero só fazer uma... no orfanato, foi você que disse, acho que naquela entrevista, que no orfanato não chora. Como é que é o negócio? Que não chora, porque não adianta chorar. Não. Então, eu não lembro a palavra que eu falei, mas eu falei que ali dentro você não adianta chorar. Você sabe por que não chora? Por que não há choro no orfanato? Porque não adianta, não resolve. Adianta, Porque você pode chorar a noite inteira. E outra coisa, o orfanato, pra quem já morou lá, a gente conta as partes boas. Fora a crueldade que tinha, né? As pessoas que eu falei que tomava conta, você corre um risco enorme de ser estuprado à noite. Caramba. Acontece. Acontece, Acontece. Hoje eu sei que tem monitor que dorme no quarto, tem aquela coisa, mas naquele tempo não tinha. Então ali você tem que ter um grupo mesmo. Então é uma sobrevivência. E se você tá chorando ali alguma coisa, não adianta, porque ninguém vai te socorrer, cara. Tá. Isso... Não, naquele tempo. E isso faz parte da construção do homem, Claudinei querido, não é isso? Querido, não é isso? Isso. Você sai de lá, você não quer olhar pra trás, você começa a trabalhar. Como é que foi? Então, como é que você chega no atleta? Como é que a tua vida deu um gancho? Quando eu saí dali, eu senti falta, por incrível que pareça. Às vezes as coisas são ruins, mas você sente falta porque parece que a sua vida é ali. E claro que eu saí dali, conheci um monte de coisas novas, né? E eu comecei a ver um outro mundo. E quando eu comecei a trabalhar no posto de estrada, eu lembro que essa parte eu não conto pra ninguém, mas ali na minha cidade tinha uma siderúrgica, onde derrete todo tipo de metais, né? E eu tava desempregado, tava precisando de dinheiro, né? E aí um amigo meu falou, vamos fazer um roubo essa noite e nós vamos entrar ali pelo fundo e roubar cobre, alumínio, né? Que eles derretiam. Aí eu falei, combinei com o cara, beleza, vamos hoje, meia-noite, né? E nisso, apareceu esse emprego lá nesse posto de gasolina. Chama Alto Posto Chapadão, na Marechal Rondon. Apareceu, aí eu falei, puxa vida, será que eu vou? E fui, era tarde, tipo umas 4 horas da tarde. Aí cheguei lá no posto, fiz a entrevista, o cara gostou de mim pra caramba. Perguntou, e aí, você faz lanche? Faço. Eu não sabia fazer nada, né? E que tipo de lanche? Faço tudo, rapaz. Ele falou, então, emprego é seu. Eu falei, beleza, que hora que eu começo amanhã? Ele falou, não, eu preciso de uma pessoa pra trabalhar da meia-noite às 6. Aí eu falei, hoje não dá, porque eu tinha aquele roubo pra fazer, né? Aí, pra simplificar a história, eu não fui roubar, não sei nem o que aconteceu com meus amigos, se eles foram mesmo, e fiquei trabalhando nesse posto. Fiquei ali, aprendendo a fazer lanche, fazia um pouco de tudo. Aí, um dia, né, eu tinha 19 anos, quase pra 20, magrinho, feinho, um monte de mulher, as garotas da lanchonete trabalhavam ali, e eu louco pra impressionar as meninas, né, mas nada. Aí, um dia... Aqui do camarada também deve ter. Esses atletas que saem correndo pra rodovia... Testa, pô. Então, Testa, também, Cafu. esse daí foi a segunda oportunidade que eu tive na vida. Esse cara parou lá pra tomar uma água. E tava tomando uma água normal ali. Tava correndo, né, não sei quantos quilômetros. Aí, eu fazendo um lanche, eu vi que todas as mulheres começaram a passar perto de mim. Nossa, vem ver que homem bonito, que corpo maravilhoso. Aí eu falei, vou lá também. Aí fui lá ver o cara tomando água, camisa cavada, aquele shortinho abertinho aqui. Realmente o cara era boa praça, bonitão, fortão. Esperei o cara acabar de tomar água e perguntei pra ele, amigão, o que você faz, cara? Que você tem esse corpão? Quero ficar forte também. Aí ele falou, faça 17 anos você tinha. 17, 18. De 18 pra 19. Quer dizer, 19 pra 20. Eu já tinha saído do exército, tudo. Aí ele falou assim pra mim, faça atletismo. Eu falei, mas me explica como que é, rapaz. Ele falou, tem corrida, tem salto e tal. Aí ele falou, eu posso fazer isso aí? Ele falou, pode. E quando eu fui lá na pista de atletismo de Lençóis, quando ele me indicou, eu fui muito bem recebido. Porque eu acho que em todos os lugares que você vai fazer atletismo, eu quero fazer atletismo, o professor encaixa você aqui, dá uma corridinha aqui hoje, dá uma alongada, e depois ele vai vendo qual é a sua prova. E fui, comecei a fazer salto de distância, aí depois o pessoal trocou para velocidade e dei certo. Eu entrei pro atletismo para tentar ficar forte,
consegui tentar ficar bonito. Não deu certo. e de repente, eu me vi viajando pro mundo. Eu fui para 42 países. Fiquei um tempo nos Estados Unidos, ali em San Diego, treinando, né? Que a gente ia sempre fazer treinamento. Às vezes ficava um mês, outra coisa. E depois eu fui para a Europa, ali na Holanda, né? Uma cidade chamada Nijmegen, ali perto de Roterdã. Ali era a minha base. Então, a maioria das competições que eu ficava na Europa, eu ficava ali, na Holanda, e daí pegava trem, metrô, aquelas coisas que tem por ali. Ia competir ali perto. Ô, Claudinei, aí, mas isso tudo em Lençóis Paulista? Você começou a treinar em Lençóis? Em Lençóis. Eu comecei em Lençóis. Lá tem uma... Tem uma pista de atletismo lá. É de pedrinha, né? Que a gente fala britinha, Sim. carvãozinho, não sei como, cada lugar fala de uma coisa. É como aqui... Simplificando é de terra. É como aqui, o professor Cafu. Aqui, Mesma coisa. É a mesma coisa. Pó de pedra. Puxa aí. Esse pozinho mesmo. Mesma coisa, pó de pedra. Pó de pedra. É assim que se forma um campeão? Não deveria, mas na condição do Brasil, sim, é. Muita precariedade. E você já formou alguns atletas. Assim, o Claudinei teve experiência de viajar em 42 países, né? Eu viajei em poucos. E um dos últimos que eu fui foi na França e Itália, e passando pelo sul, pelo norte desses países, né? Me entristecia muito, cara, quando eu via essa realidade que eu passava em cada cidadezinha de trem, pista de atletismo oficial. Com pista sintética, borrachada. Cara, e eu olhava pra minha realidade e falava, nós somos pobres mesmo, cara. Tudo com muita dificuldade, os caras com uma estrutura... Eu tô falando cidade de 30 mil habitantes, 25 mil... Eu tô falando cidade de 100, 200 mil habitantes. Cidades pequenas, com pista de atletismo, assim... É absurda. E qual o problema de não ter uma pista de atletismo assim pra molecada? Parece que é um bom... Eu não quero entrar muito nessa parada da política, que é uma... Mas qual o problema? Você é professor do Estado. Sim. Nós temos uma baita de uma estrutura aqui, que é o professor Silvio Tavares. Qual o problema de não ter uma pista? A falta de visão pública para esse tipo... Não vou falar para esse tipo de modalidade, para as modalidades esportivas. Não só esportivas, culturais também. Mas assim, para defender a nossa... realmente a falta de visão para isso. E a gente sabe que tudo quanto é projeto social, o Claudinei é uma referência, pode falar muito mais disso pela vivência de vida dele, né? Extremamente dura, cruel até mesmo, do que ele acabou de relatar pra gente. Cara, é muito triste você ter condições e ter dinheiro, porque a gente sabe que o país da gente tem dinheiro para isso e teria condições para isso, porque... Na minha concepção, é inadmissível, por exemplo, uma Câmara de Deputados custar mais caro que não estou falando que eles não deveriam existir, tem que ter. Mas para mim ter menos. Custar mais que custa a educação no Brasil. Então isso para mim é inadmissível. Então, às vezes sobra dinheiro para algumas camadas que não dão tanto resultado quanto os projetos sociais, que projeto social dá muito resultado, escola dá muito resultado, e esse dinheiro não chega para onde tem que chegar. Então, por isso que falta, por isso que nós não temos, por exemplo, no Brasil hoje, o Claudinei é muito mais vivido nisso, um atleta que correu abaixo dos 10 segundos. Num país com 51% da população negra. 51% da população negra. Então, e de uma camada da população, porque eles não foram convidados para vir da África para cá, né? De regiões da África extremamente... Isso eu estou falando de uma palestra e eu estou lembrando do professor Jaime. Isso em Jacarezinho, ele comentando sobre isso. Eu estou falando uma fala dele. De uma região que vieram os escravos, de regiões extremamente saudáveis para a prática do atletismo. E nós não temos um atleta ou atletas, tanto de meio fundo, com a densidade demográfica negra como nós temos, populacional, desculpa. E nós, por exemplo, não somos referência mundial, tanto em provas de meio fundo e velocidade. Pequenos detalhes, por exemplo, com a pista. Não só pista, né? Investimento mesmo. Uma falta de investimento. O Claudinei sabe quantos amigos ele perdeu no meio do caminho porque o cara teve que trabalhar. Sim. Né? O Testa, por exemplo, é uma referência para mim em Cambará. O único cara que faz esporte de alto nível em Cambará chama-se Testa. O resto brinca de fazer esporte. O Testa ainda com 40 anos é extremamente competitivo. E eu falo porque eu tenho 56 anos e eu sou competitivo ainda. Mas assim, não tão no nível dele. Não em alto rendimento como ele. E esses caras pararam no meio do caminho
por conta de não ter o que comer. Eu vou dar uma vez eu ouvi uma entrevista do Adalto Domingos, Domingos, né? Ele teve que parar de correr porque ele não tinha nem leite para tomar. Pô, um atleta de alto rendimento corria prova com obstáculos, atleta olímpico, e o cara abandonar. Então, hoje, né, se a gente tivesse uma política séria, correta, de confederação, de dinheiro realmente chegar onde deveria chegar, do Estado perceber onde nós temos que formar ou colocar uma pista de atletismo, fazer um centro de treinamento, quantos centros de treinamento a gente precisa. O maior reflexo meu e do Testa, quando a gente leva atleta, o maior reflexo nós chamamos Jogos Escolares do Paraná. Isso é a maior vitrine que existe. De você, assim como o estado de São Paulo, como Minas, como outros estados, de você pegar esses atletas jovens e, nós vamos dar todas as condições para você treinar e para você estudar. Se você não der atleta, você vai ter estudo. Né? Quem faz isso muito bem? A Alemanha é um país que faz isso muito bem feito. Né? Obviamente, nessa condição de conduzir você para aquilo que você tem aptidão. E a mesma coisa deveria ser esse centro de treinamento. Nós fizemos um centro de treinamento hoje no Paraná, me desculpe a crítica, em Cascavel. Dá licença, cara. Gastar milhões numa pista em Cascavel, numa cidade fria. Nós temos cidades no Paraná, muito mais perto de outras regiões, com um clima muito mais favorável para se ter uma pista de atletismo. Não em Cascavel. Não estou fazendo crítica à cidade, a nada. É uma crítica aquilo que eu vivo, que eu vivo o atletismo, respiro o atletismo, gosto muito do que eu faço. Mas, assim, outras cidades poderiam ter esse centro e as crianças estarem lá bem cercadas, com tudo isso que o Claudinei falou sobre os orfanatos, mas lugares que tem pessoas que gostam do que fazem. Qualificadas. Qualificadas. A palavra é correta. Claudinei usou qualificada para fazer isso. Porque criança precisa de atendimento psicológico, né? Porque muitas vezes sai de um lar, de uma casa que ele não é um orfanato, mas que acontece as mesmas coisas que acontecem no orfanato, né? Dessa criança ser o tempo todo sendo molestada, tanto psicologicamente como sexualmente. Então, dar oportunidade para essas crianças ia ser de grande valia, mas de grande valia mesmo. Né? Isso é até mesmo um desabafo em relação a tudo que a gente vivencia, né? E o Testa pensa a mesma coisa, que a gente conversa o tempo todo sobre isso, de quanto tempo que nós estamos na estrada e nós não vimos evolução nenhuma. Né? Nós não vivemos evolução nenhuma. Né? E ainda hoje no Brasil, eu tenho acompanhado de vez em quando os meninos dos 100 metros, mas ainda não consigo enxergar um cara que vai correr abaixo de 10 segundos. O Claudinei, que está muito mais por dentro que eu, no alto rendimento, ele pode falar sobre isso. E o Testa também, que também acompanha bastante o alto rendimento, pode falar sobre isso. Muito bem. E aí, Testa? É por aí mesmo. Eu acredito que a gente tem que ter essa visão. Né? Nós não podemos desistir do nosso trabalho. Só que lá fora, essas pessoas têm que ter um olhar diferente. Fazer realmente a coisa acontecer. Não precisamos de um centro de treinamento de excelência para nós. É trabalhar na base para que esses alunos, essas crianças tenham a oportunidade de ter um centro de excelência. Como nós falamos da rede. Né? Um projeto foi grandioso, mas nós queremos o mínimo possível para que temos o quê? Bons resultados. Olha, eu quero cumprimentar você, professor, pelas palavras firmes e importantes, e espero que isso ecoe, né, para que mais gente possa, especialmente a classe política, né, a turma que precisa ter um olhar mais atento para isso, até porque nós vamos falar daqui a pouquinho da 19ª edição dos Jogos Escolares do Paraná. E eu tenho percebido que você está treinando a turminha aqui no colégio, preparando eles todos com esse ideal. Isso é muito legal. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Quero voltar aqui para o Claudinei Quirino, o nosso herói brasileiro, porque nós começamos um papo aqui falando dos 400 metros rasos, aquele que nós somos prata que vale ouro para nós. É ou não é? Isso, 4%. 4%. Uma volta só é 400. Então, nós vamos falar já sobre isso, porque eu quero ainda continuar naquele start que você deu. Você saiu da lanchonete para fazer bonito para as garotas e de repente... É vaidade, né? Eu fui pro esporte por pura vaidade. Não deu certo, né? Mas você não é um golpe de sorte. Não foi sorte.
Hoje, até a gente tava conversando no carro, o Cafu, e falou, Claudinei, você imagina se você tivesse começado um pouco mais cedo, né? Com 14 anos e coisa e tal. Assim, eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que aquele era meu momento. Às vezes eu poderia ter começado com 14 e desistido, mas eu acho que pra Deus tudo tem um momento certo. A gente é meio teimoso, o ser humano, né? A gente quer tudo no nosso tempo. Mas, assim, eu comecei naquele tempo, já entrei no adulto. Hoje tem até o sub-20, né? E aquele tempo eu não tinha, já foi entrando e competindo. E, assim, eu agradeço primeiro o meu primeiro treinador, que era um chileno, chamado Ariel Troncoso de Aravena. Ele era treinador de Lençóis e ele viu que eu tinha talento. Mas eu comecei no salto de distância. Qual que é o nome dele? Ariel Troncoso de Aravena. Ele era primo do Rojas, aquele goleiro que é aquela palhaçada no São Paulo. Eu sou São Paulino. E... Meus sentimentos. A gente tá precisando aí. A gente tá à espera de um milagre aí. Vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos juntos, hein? E aí ele viu que eu tinha talento pra velocidade, mas só que eu tava no salto. Eu fui numa competição em salto, perto de Itu, e encontrei o treinador do Zequinha Barbosa, o José Santos Primo. E ele fez uma proposta pra mim, olha, você quer treinar em Araçatuba? Eu sou o treinador do Zequinha Barbosa. Eu fiquei louco. O Zequinha Barbosa, naquele tempo lá, era um dos melhores atletas do Brasil. Mas quando eu cheguei lá, ele foi embora para os Estados Unidos. Mas o treinador ficou. E aí, fui para Araçatuba ali, aí o Primo começou a colocar na velocidade. Aí eu comecei a fazer resultado. Eu virei corredor de 100 metros. 100 metros e revezamento. Aí o Jaime Neto me viu correndo lá e falou, olha, você é bom pra caramba. Só que você tem uma dificuldade pra sair, eu acho que você é corredor de 200. Quer ir embora pra Prudente? Falei, quero. Não tava recebendo nada, né? Sabe como que é? Quando você recebe o atletismo, a pior coisa pra nós é o tal do patrocínio ou o pagamento que você recebe da cidade, né? Claro que é muito bem-vindo, né, o dinheiro, mas às vezes a prefeitura não tem pra pagar e você precisa. E naquele tempo a gente tá sempre procurando uma coisinha melhor. Só uma curiosidade, você tava descolado da família? Já não, tava sozinho. Desde os 2 anos? Desde os 2 anos. Assim, eu conheci meu pai, conheci meus irmãos, eu não tinha mãe. Mas meu pai me ia visitar de vez em quando. O orfanato lá, você podia ser visitado. E tinha uma coisa engraçada lá, que eu gosto de contar. Porque no final de semana, o pessoal ia lá. Eu conto assim que ali era um depósito de gente. Caramba. Porque no final de semana, os caras botavam uma roupinha novinha na gente, tomavam um banho e tal. Ó, seja educado, seja educado. Dá uma maquiada. Aí vinha um monte de gente lá pra olhar. E eu era louco pra ser adotado. Um monte de amigo meu foi adotado. Claro. E eu nunca queria sair dali também, né? E aí você via assim, as crianças, a gente tá tudo bonitinho, sorria e tal. E aí hoje, quando eu vejo isso aí, né, a gente pensa um pouco melhor, né? Então apareceu uma vitrine ali, tipo, entre aspas, uns animaizinhos tava ali, e você tem que se comportar, o cara vai levar o animal mais bonito, o que ele acha mais carinhoso. Então eu lembro, desde pequenininho, eu acostumado a abraçar as pessoas aqui, abraçar a perna, mas era já uma coisa da gente. E a gente conversava entre nós. Ó, quando vem o pessoal pra adotar aí e ver as crianças, você tem que ter simpático, sorria, tal. Carinhoso. Carinhoso. Só que a gente era uns bichos, né? A gente não tinha aquela coisa. Mas naquele momento, e até eu fazia pose. Pois não, tal. E falava assim, senhor, não senhor. Pensar que no orfanato já tinha aprendido isso, né? Que ali tinha que falar. Mas era louco pra ser adotado. E vários amigos meus foram, assim... Até quando que você tinha... Que você nutria essa esperança de ser adotado? Porque depois, quando você cresce, ninguém mais quer. Aí fica sem graça. E eu, assim, com 12 anos, eu já tava esticadão. Eu não sou tão alto. Eu tenho 1,86 m. Então, não sou tão alto. Mas eu já tava grande. E ninguém quer levar o grandão, quer levar as criancinhas. Então, tem uma hora que o próprio pessoal do orfanato ali, que você tá ali, ele já vai te tirando dali. Você já não vai naquela salinha de domingo ali, quando o pessoal vai visitar. Porque ninguém quer levar um grandão. Você pode ver até hoje. Quando você vai no orfanato, o cara que é criança, que é o pequenininho... Ou quando você mais tá engraçadinho, né? Mas grandão não leva. Conta a passagem do Natal. Olha, no Natal ali, assim, era uma das melhores coisas da minha vida. E eu até falo, né? No Natal,
eu adoro isso. Até hoje, quando eu posso, eu vou no orfanato, eu faço a doação do nosso jeito, eu faço. E os voluntários, eu adoro voluntário. Eu também sou voluntário. Os voluntários, ele leva bala. Bala no orfanato. Aquela bala você quase morre. Sabe aquela soft? Que você dá uma chupada, você quase morrer afogado? Aí o pessoal dava bala. Aí no orfanato, sabe como que é? O cara vem com um sacão de bala e vai formando aquelas filas, né? Um empurrando o outro pra chegar e beleza. E o bonitão aqui entrava na fila, pegava aqui na mão, o cara só dava um pouquinho, dá mais, não dá. Aí eu voltava na fila de novo. Você já veio. Eu voltava na fila de novo, tirava a camisa. Tirava a camisa, pegava mais bala. Outra hora eu voltava mancando. Você aprende essas coisas. Aí, e depois a gente tava com a camisa assim, né? E a gente sentava no cantinho e conversando com os amigos, assim, a gente fica contando. Quem pegou mais bala? Peguei mais do que você, aquela coisa. Mas pra gente era muito divertido. Coisa de criança, né? Às vezes eu vejo lá em casa, no Natal, lá em casa, graças a Deus. Tem quantos filhos? 2. Natal é bem legal na minha casa, comida, presente. Às vezes meus filhos ganham presente, não sei, deixa ali. E eu ficava feliz com bala. E não era só eu, não. Era todo mundo. E você precisa ver o sorriso das crianças contando quem pegou mais bala. E era isso que era o nosso Natal. E apareciam os voluntários, já te agradeci uma vez que eu fui lá em Pirajuí, mas nem sei quem são essas pessoas. Porque você é pequeno e o cara vai lá no Natal e acontece em vários lugares. Você já voltou lá nesse... Voltei. Eu tinha feito Você volta com frequência? Não. Eu voltei uma vez só. Eu voltei porque um amigo meu que morava do lado de fora virou prefeito. E daí tinha um show do Milionário José Rico lá. Aí eu sou fã dos caras. Aí o prefeito falou, não, você é VIP, você vai ficar na sala com eles aqui. Tipo aqueles rodeios, né? Aqui em São Paulo tem muito, aqui no Paraná não sei como se tem, né? Aqui tem pouco. Festa de rodeio, aí voltei lá no orfanato lá. Não foi bom, não. Não foi? Não. O que você... Assim, primeiro que eu tinha uma revolta que eu não gosto de falar, mas quando eu saí de lá, eu falei que ia voltar lá pra pegar todo mundo. Os caras que fizeram maldade, né? Eu falei, vou voltar aqui pra pegar os caras. Tinha um tempo que eu tava negrão, fortão, eu falei, agora que é a hora. Mas depois casei, você vai esquecendo as coisas também, né? Mas quando eu voltei lá, o orfanato já não existia mais. Agora lá virou uma clínica para dependentes químicos. E para minha surpresa, né? A maioria dos caras que estavam lá são todos meus amigos. Todos. Você tá brincando. É duro você ver. Porque muita gente do orfanato é assim. Se você tem algum lugar para ir embora, você vai. Né? Um tio, um irmão, ou tal, ou se você arrumou um emprego. A gente não trabalhava. São poucos que ali podia sair para trabalhar. Agora, quem não tem, você é despejado na rua, filho. Você já não viu um monte de pessoas que na cidade, quando tem orfanato, você sempre tem... aquele morava no orfanato, o cara tá ali, não tem família, não tem nada. Você vai pra onde? Você fica ali na cidade. Às vezes, justifica também. Olha que coisa interessante, hein, professor? Justifica, por exemplo, às vezes você vê um jovem, moleque novo, às vezes, mal vestido e às vezes pedindo, me dá um dinheiro porque eu vou... Pode ser que um desses garotos tenha saído do orfanato. Porque se você tem um orfanato cheio de gente, quando o cara faz 18 anos, você tem que ir, o cara tem que ir embora. Ele vai pra onde? Não tem como. Rua. Você vai pra rua. E muita gente. Aí você vai pra rua, não tem como. Mas você não foi pra rua quando você saiu? Eu tinha pai. Aí voltei pra casa do meu pai. Sim. Aí fui lá, igual eu falei pra você, trabalhei, morei um tempo com meu pai. Só que quando fui trabalhar no posto de estrada, né, geralmente quem trabalha nesse posto de estrada, o cara tem um quartinho pra você dormir lá e final de semana você vai embora. Sim. Aí, a partir dali, eu fiz amizade com todo mundo lá. Aí, de vez em embora pra casa, eu saía pra outros lugares, porque Bauru, ali é perto de Bauru, perto de Agudos. Morei em Bauru. Moro em Bauru? Bonito lá, né? Bonito. Cidade sem limite. Sim. Nossa, eu juntava dinheiro pra ir pra lá. E aí Bauru shopping. Eu pegava carona com os caminhoneiros, ia pra lá, depois voltava de ônibus, aquela coisa, que eu tinha amizade, né? Eu fazia lanche ali, então eu sabia todo mundo que passava de um lado pro outro. Então, aí comecei a fazer amizade aí, eu não deu vontade mais de voltar pra casa. Ô, Claudinei, e a tua primeira... Quando você chegou pro teu pai e falou assim, pai, vou correr. Rapaz... Como é que... Então... Qual foi a reação dele? Eu tava morando com meu pai ainda e trabalhando, né? Aí meu pai ficou louco. Rapaz, você fica igual esses caras o dia inteiro correndo aí, igual louco nesse sol. Eu falei, vou fazer isso mesmo. Mas você não vai mais trabalhar? Eu falei, não. Mas como você vai viver? Não sei o que tem, aquela coisa. Não tive apoio, né? Também a gente não tinha uma estrutura familiar. Já vim todo daquele jeito que você sabe, né?
Aí eu insisti. Eu insisti e falei, beleza. Só que quando eu fui treinar em Lençóis, lá tinha um alojamento dos atletas. E como eu tava ali me destacando, eu fui morar no alojamento. Então, a partir daí, quando eu virei atleta, eu só morei em alojamento. Eu fui morar em casa de verdade, assim, República também, quando eu cheguei em Prudente. Eu saí de lá do ginásio de Lençóis, fiquei um tempo ali. Aí fui para Araçatuba, morei lá no campo do Aia, né? Do Araçatuba lá, debaixo da arquibancada. Saí de lá, fui para Prudente, morei no ginásio de esporte. Debaixo da arquibancada também. É duro morar debaixo da arquibancada, hein? Quando tem jogo e tem show, você não dorme. Caramba. Barulheira. No frio é frio, no calor é calor. Debaixo da arquibancada, pelo amor de Deus. Mas aí, foi assim. A primeira vitória representativa na tua vida. Olha, a primeira mesmo, eu lembro que foi num campeonato lá no Rio de Janeiro. Eu até esqueci o nome. Foi um campeonato que eu fiquei em segundo. Aí eu fiquei famoso no Brasil inteiro. Eu não sei se era um Ivo Salovic especial, alguma coisa assim. Ivo Salovic foi um grande árbitro, né? E foi atleta também. Ele era um velocista pequenininho, né? Bem... Quando eu comecei a correr, ele já era velho. E ali no Rio de Janeiro, todo mundo começou a olhar pra mim. Aí o treinador meu, ele falou, olha, pra imprensa, um monte de gente lá, né? Entrevistando. Ó, esse aqui vai ser o próximo Robson Caetano. Aí eu morri de vergonha. Porque depois dali eu não fiz mais resultado. Eu fiz um resultado bom, mas tem hora que não sai, né? É. E aí todo mundo, Robson Caetano, o quê? Claro que depois eu comecei a fazer resultado de novo. Mas ali, acho que foi assim, que eu falei, moça, eu acho que eu sou atleta de verdade agora. Porque tem um momento que você pensa, né? É. Porque eu já tentei desistir, ir embora, mas eu falei, pô, embora pra onde? E toda vez que eu pensava de ir embora, eu não tinha dinheiro. Porque a vida de atleta é bonito depois, a gente conta as histórias, né? Das glórias. Mas no começo, você tá na cozinha ali do refeitório, você come salsicha, boi ralado, né? Carne moída, né? Carne moída. Que é as coisas mais baratas que a prefeitura compra. Então você vive naquela vida ali. E a primeira grana? Como é que foi a primeira grana de fato mesmo? Fala, puta, dinheiro de verdade mesmo, foi, eu acho que... Quando eu voltei da Suécia. Eu fui pra Gotemburgo, na Suécia. Você morou uma temporada lá? Não, ou foi só eu fiquei uns 15 dias lá, fui pro Campeonato Mundial. Eu lembro que eu fiquei em sexto, nos 200 metros. Aí eu assinei um contrato com a Olímpicos. Aí eu assinei um contrato bom. Aí eu fiquei mala, porque o esporte também tem isso, né? Aí eu comecei a ganhar um dinheiro doido lá, da Olímpicos, e comecei a correr bem também. Aí eu já andava com a roupa da Olímpicos. Eu era exagerado. Todo mundo via com aquele símbolo da Olímpicos grandão. E comecei a ganhar dinheiro. Aí comprei carrão. Fiz a coisa que todo mundo faz, né? Tipo, eu comprava o que minha infância sonhou, né? E virei mala, não queria treinar, queria ir pro pagode, queria fazer essas coisas, porque acontece. Mas foi ali. Claro que depois eu coloquei o pé no chão de novo. Puxou sua orelha? O Jaime Neto. O Jaime Neto. Por isso que eu falo assim, eu vi até o Cafu falando, né? Do Testa. Então, a importância de um treinador na vida da pessoa, quando a pessoa quer escutar. Porque a maioria dos treinadores, ele não quer o mal pro atleta. Além a gente quer, o treinador quer que o atleta ele seja um grande campeão, né? Como atleta, ele também quer que o cara saia dali campeão na vida, como um ser humano melhor. Porque às vezes você vê um monte de gente treinando. Você sabe que o cara não tem o talento para chegar nas Olimpíadas. Ele pode ser campeão estadual, brasileiro, assim, e não tem. Mas você tem que estar ali como treinador incentivando ele. Ó, não deu certo isso, igual o professor falou, estudo, esporte. Os dois juntos. Um não vive sem o outro. E depois, de repente, não deu nada, você está estudando ali, você vai seguir sua vida como professor ou como qualquer outra coisa que você escolhe. Ô, Claudinei, agora é o seguinte. Claudinei, você tem perguntas? Se tiver perguntas, pode fazer. Os dois treinadores que marcou a sua vida. O José Santos Primo, de Araçatuba, e o Jaime Neto. Jaime Neto Júnior, né? Que foi treinador da seleção. O Jaime Neto, assim, todas as vitórias que eu tenho hoje, todas mesmo, foi com ele. Né? Ali eu virei atleta mesmo, internacional. O Primo foi o cara que me colocou no lugar. Porque, assim, eu sempre tive aquela coisa de orfanato, né? Eu saí do orfanato, o orfanato saiu de mim. Eu sempre fui briguento, todo mundo me conhece. Eu adorava uma briga. Não tinha bons modos.
E eu era meio assim, não é que eu era egoísta, porque se tinha alguma coisa assim, principalmente na parte de comida. Isso que eu ia falar. Conta a parte que você foi num restaurante Então, lá. eu sempre, quando comecei no rodízio, nunca tinha comido rodízio na vida. Então, a primeira coisa que eu fui lá, aquele pratão de arroz, feijão, pega um pedacinho de linguiça aqui e uma mão sempre protegendo. Uma mão aqui e a outra aqui, ó. Né? Aí, cada vez que passava o rodízio, ele já tava cheio. Mas só que o primo, ele sempre falava pra mim assim, ele sempre me observava. Ele falava assim pra mim, Ney, ó, cara, não precisa fazer esse pratão aí, cara. Você pode repetir 10 vezes, 10 vezes. Pega um pouquinho, depois vai lá, pega outro pouquinho. Então, ele foi dando a educação que eu não tive. Eu tinha parado de estudar, porque todo mundo falava assim, atleta vai ganhar dinheiro, não precisa. E eu tava subindo na vida. Tava sentindo que alguma coisa boa ia acontecer, porque eu tava fazendo muito resultado. Aí eu falei, não vou estudar mais não. Aí voltei a estudar, fiz supletivo. Aí terminei o 3º colegial, aí fui embora para Prudente. Aí não quis estudar mais de novo. Aí o Jaime Neto, não, faz alguma coisa, vamos fazer faculdade, fazer... Aí eu falei, não vou fazer não. Aí fiz faculdade daquele jeito. Mas assim, é difícil. Eu fui fazer vestibular com a molecadinha lá e dava risada. Eu também levo assim tudo na esportiva, mas por dentro você tem aquela coisa. Mas assim, então são essas pessoas que começaram a moldar o Claudinei. Então hoje, assim... que faz parte da minha educação, que devia ser da mãe, do pai, algum lugar assim, são essas pessoas. Porque o treinador, ele acaba sendo amigo, pai, psicólogo, médico, às vezes até patrão, porque o treinador ele também tira dinheiro pra te dar. De repente, no fim do ano, quando todo mundo vai embora, você mora na República. Todo mundo vai pra casa. Você não tem casa. Aí você acaba indo pra casa do seu treinador. Você passa o Natal ali, almoça lá e volta. Então, são essas pessoas que me ajudaram a moldar, assim, um pouco do meu caráter, né? Claro que um pouco já tá saindo muito estragado, né? Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui na presença, uma honra muito grande para nós aqui, na presença de um campeão olímpico, um herói olímpico, um cidadão foi moldado na pancada, não é isso? Faltou um pouco de amor, mas depois a gente conseguiu depois. Moldado na pancada e formou esse ser humano espetacular que está aqui hoje. Veio para Cambará, convite aí do Testa. Do Testa. E né? aí eu até já agradeci o Testa aqui, mas o Testa, eu não sei o que ele fez aí, mas ele fez uma força-tarefa para me trazer. Né? O Testa é um... E ele lutou, até hoje eu saí com ele, e amanhã eu vou sair de novo. Nós fomos em vários lugares, né? Visitar aí, o pessoal tira foto, porque muita gente colaborou com ele. A prefeitura também colaborou. Então, assim, eu tô aqui porque ele insistiu, né, do jeito dele. E você sabe que todo mundo tem cachê, você tem as suas despesas de viagem, tudo. Eu não sei o que ele fez aí, mas ele fez uma força-tarefa e a gente pegou numa situação legal e eu tô aqui. Então eu falei pra ele, eu vou ficar aqui, nós vamos até hoje, até 9 horas, né? Visitando as pessoas aí, vou com o maior prazer. Que maravilha. Olha só, senhoras e senhores, Claudinei Quirino tá aqui. Prata em Sydney, nós começamos o papo com essa prata, quero que você fale sobre isso também. Prata em Sevilha em 99, bronze 97, tá aqui, cadê? Eu quero a medalha olímpica. Olímpica. Cadê a medalha? Essa daqui, ó. Essa é de Sydney. Caramba! Essa aí tem um peso violento. Caramba, que espetáculo, que coisa espetacular. Vou dar aqui pra Clauzinha mostrar pra câmera. Clauzinha, mostra aí a medalha do... Aí, ó, chega bem próximo ali, ó, pode chegar mais próximo. Ó, essa é a medalha de prata de Sydney de 2000. Essa medalha que vale... Essa aqui que você falou. Ouro. Essa Olha. aqui é do Campeonato Mundial, que eu fui vice-campeão do mundo em Sevilha. Sevilha, em 200 99. metros, em 99. Sensacional. Foi bronze em Atenas. Como é que foi correr em Atenas, cara? O palco. Então ali assim, eu acho que Clauzinho, desculpa. De novo, agora sim. Aí, ó. todo atleta você gosta de correr onde nasceu, onde começou, né? Lá no Campeonato Mundial, eu fiquei em terceiro. E foi em 97. E pra mim foi um sonho. E também não acreditei na hora que eu cheguei em terceiro, porque tinha muito cara bom. Acho que tinha o Otto Boldo, Morris Green,
o Frank Frederick, nossa, esse cara corria pra caramba. Obadele Thompson, era a nata do mundo. E eu cheguei em terceiro ali, assim, naquela chegada mesmo, né? Meia de filme, né? Jogando o tronco pra frente. E foi bacana. E eu saí da Grécia lá, eu não trouxe essa medalha, mas é uma medalha assim, mas muito bonita ali. Aí depois fui passear também, né? Porque a Grécia eu sempre via nos livros, né? Aí fui lá pra Acrópole, fui pra aquelas montanhas de mármore. Viajei lá, fiz um monte de coisa lá. Ouro em Winnipeg E Winnipeg, e Santo Domingos. É Santo Domingo. Santo Domingos. Nessa perdão. competição aí eu ganhei 4 medalhas. Deixa eu mostrar aqui, Clauzinha, só um pouquinho. Vamos lá. Linda medalha, hein? Essa competição foi importante pra mim, porque eu corri 4 vezes, né? 4 provas diferentes. Eu ganhei ouro no 200 metros, ouro no 4 por 100, prata no revezamento 4 por 400, que o recorde é nosso até hoje, brasileiro e sul-americano. Eronilson Araújo, Anderson Jorge, Sanderley Parrella e eu. E depois ainda ganhei um bronze no 100 metros. Então eu corri 4 vezes o 100 metros, 4 vezes o 200, 4 vezes o 4 por 100 e uma vez só o 4 por 400. Isso aí tudo em 15 dias. Eu nem descansei lá. Ô, Claudinei, agora é o seguinte. Você foi, olha, dá pra dizer qual é a mais significativa pra você? Ah, claro, sem dúvida. Das Olimpíadas, né? Olimpíadas. A Olimpíadas, pra nós no atletismo, é como fosse o futebol. Futebol, todo mundo quer ir pra Copa. E na Copa você quer chegar lá, você quer ganhar. Claro que nós somos diferentes do futebol, né? O futebol só comemora o primeiro lugar. Nós comemorando primeiro, segundo, até mesmo uma final olímpica. Porque nessas Olimpíadas, quase ninguém lembra. Mas eu fui finalista em outra prova também. Eu acho que eu fui 6º no 200 metros. Uma hora que o Claudinho correu no revezamento, é que eu descansei para poder correr o 200 metros, que eu tava na final. Aí eu fui 6º no 200 metros, na final olímpica. Aí depois eu saí e voltei pro revezamento 4 por 100. Você disputou aquela prova com o Edson Luciano, André Domingues e o Vicente Lenilson. Onde tá esses caras? Então, são amigos. O Edson é aqui do Paraná, de Bandeirantes. Só que hoje ele tá em Bragança. O Vicente Lenilson é de Currais Novos, tá em Cuiabá. Estive com ele agora, mês passado lá. E o André Domingues tá em Presidente Prudente, onde eu moro. Você mora em Presidente Prudente? Sim. Vocês se resenham? Então, tem um grupo de WhatsApp? Nós temos, mas assim, nós também temos um grupo que nós não somos muito amigos, né? Porque todo esporte, você é amigo mais de um do outro. Assim, eu converso mais com o Edson e com o Vicente. Perfeito. Então, quase todo dia. E aquela final, cara? E aquela final? Naquele dia que você estava disputando a medalha de ouro, aquele dia, em algum momento da sua... algum momento... você lembrou... Como é que você era chamado lá no orfanato? Neizinho. Neizinho. Meus amigos do atletismo me chamam Ney. Em algum momento você se lembrou do Neizinho? Não. Por incrível que pareça, não. A primeira coisa ali que eu falo ali, eu tava morrendo de medo pra entrar. Minha mão tava suando, já tinha ido no banheiro umas 3, 4 vezes. Assim, o nervosismo mesmo. Mas eu sabia que eu tava preparado. O que já aconteceu comigo? Eu já tinha 3 campeonatos mundiais antes de lá, Pan-Americano, um monte de corrida. Mas você fica nervoso, porque você não quer errar. Então, se você errar numa prova normal é uma coisa. Se você errar na Olimpíada, você fica marcado o resto da vida. Como assim, o bastão caísse ou algum erro. Mas eu tava nervoso. Claro que eu não demonstrava para meus amigos. Porque assim, o atletismo, o revezamento, não tem um capitão. Mas os caras sabem aquele que você pode contar para toda hora. Então o pessoal sempre falou que eu sempre fui meio frio. Não é que eu sou frio. Eu sempre sou mais na minha, sou caladão. Quando eu tô sozinho, não tô... Então o pessoal sempre olhava para mim. Eu, como sou o último homem, eu assisto a prova. Então eu olho pro Vicente, eu olho pro Edson, depois eu olho pro André e fico ali com aquela pose de campeão. Mas toda hora eu passava a mão no chão assim que minha mão pingava. Um frio na barriga, aquela coisa. E eu falei assim, a gente não pode errar. Aí todo mundo pergunta, você tá pensando na medalha de ouro, de prata, de bronze? A gente não tava pensando em medalha. Porque tinha um monte de time que eles tinham tempos melhores que nós. Os Estados Unidos, pra você ter ideia, todo mundo ali corria abaixo de 10.
E nós, eu acho que o melhor tempo nas Olimpíadas era o meu. Acho que era 10:12. Não era muita coisa, né? Perto dos outros. Cuba já tinha medalha olímpica e tinha um revezamento redondinho, corria 38, mas bonito. Cuba tinha uma passagem de bastão excelente. Aí Jamaica a gente tinha sempre medo. Só que o Donovan Bailey tinha... Ele não tava... Não, Donovan Bailey na Jamaica não. Canadá. Ele é jamaicano, mas tava no Canadá, naturalizado. Então o Canadá não tava com aquele timão. O Japão já tinha ganhado da gente na semifinal. A gente classificou, assim, o último. Então a gente falou, olha, a gente tem que fazer o melhor. Só que naquela final, todo mundo se superou. Eu lembro que eu tava aqui parado aqui, eu fico olhando, né? O Vicente saiu, mas o Vicente saiu com uma força assim. Quando eu vi o Vicente passando pro Edson, o Edson Luciano é o grandão aqui do Paraná, Bandeirantes. O cara parece um trator. Sabe, Yamaha, demora pra sair, mas quando sai, arranca tudo. Aí eu vi, quando eu vi o André assim, ó, ele veio, aí eu fiquei na minha posição só olhando o pé, porque é o professor que sabe, mas o pessoal que é meio leigo, a gente fica aqui com a posição, mas olhando aqui debaixo do braço, uma marquinha que a gente faz no chão, a gente não fica assim olhando o cara. Então, quando ele pisa naquela marquinha que a gente tá olhando aqui, eu saio correndo pra frente e não vejo mais nada, espero ele gritar meu nome. Hup, vai, Ney. A gente sempre treinava Ney, porque o mundo inteiro treina um barulho, então você tem que ser familiar o barulho. Só que naquele dia aconteceu uma coisa assim, diferente. O pessoal tava gritando, estádio, eu acho que tinha 100 mil pessoas lá. Só que quando chegou aqui na reta final, antes do André passar pra mim, e eu tava aqui na chegada, né? Então uma gritaria, mas muito alto. Muito alto. E eu nervoso também, saí correndo. Eu não escutava o André. Eu vi a perna dele assim, quando ele bateu na marquinha, saí correndo. E aqui, nós temos a zona de passar de bastão. Eu só posso receber o bastão aqui dentro. E eu vi, mais ou menos, que estava ali, que eu vi que e o André não me chamava. Aí que se entra a intimidade, porque eu viajei com o André por muito tempo, fui companheiro de quarto, tudo. O Negrão, ele tem um cheiro maravilhoso. Verdade. Toda vez que a gente viaja, ele levava o necessaire só pra creme do pé, creme do cabelo, tal. E todo dia eu chegava perto, a gente sente o cheiro. Porque o André era o meu companheiro de passar o bastão. Então eu tinha que estar sempre com ele. E a gente brincava andando, esticava a mão. Ele sempre, quando ele passava perto de mim, e eu esticava a mão, que era o treinamento. E eu senti o cheiro dele de longe. Aí todo mundo gritando, eu nervoso, não escutava. Bloqueou. Aí, eu correndo assim, eu olhei assim, que a zona de passagem estava lá, falei, nossa, o André não chega. Aí eu senti o cheiro do Negrão. Opa! Parecia até brincadeira. Quando eu senti o cheiro dele, eu falei, tá do lado. E eu fiz assim pra esticar a mão. Pode ver que no revezamento, quando eu estico, geralmente a gente estica a mão, ele vem tchum. Só que eu estiquei assim, ele tava bem em cima. Ele também tava gritando e eu não escutando. Aí quando eu estiquei a mão, ele fez assim, isso. Pode ver que ele até dá uma corridinha pra trás, pra não pisar em mim. Aí quando eu peguei o bastão do André, eu olhei na minha frente aqui, ó. Maurice Green, do lado direito, campeão do mundo, recordista do mundo, campeão da galáxia. Do lado de dentro, o Fred Maiola, cubano. Tinha perdido pra ele um mês atrás, quando eu tava no Canadá. Aí eu falei, Maurice Green, não vou conseguir alcançar ele. Mas se eu deu tempo de pensar tudo isso? Ah, você tá correndo aqui. Se eu correr em cima dele, eu vou travar. Sabe quando você faz muita força, você trava. Então eu vou correr em cima do Fred. Eu quase que apaguei o Maurice Green. Aí cheguei assim perto do Fred, tava até meio caindo, mas a corrida não é bonita, não. A corrida de gente bonita é essa. Eu tô assim, quase caindo, encostei no Fred. Aí quando eu encostei no Fred, parece que deu uma força a mais. Abri mais uns 2, 3 metros, mas não consegui alcançar o Maurice Green. Aí, quando eu vi que eu passei a linha de chegada ali, eu olhei pra cima no telão, né? Porque o árbitro, de repente, aparece a bandeira vermelha na sua pista. Alguém pisou na linha ou passou o bastão fora da zona. Só alegria. O que passou na sua cabeça? Na hora, assim, eu abracei o Vicente, que estava mais perto, que ele estava no final. Aí corri pro André. Assim, sei lá, a gente começou a dar risada um pro outro, a gente não sabia, porque tinha prêmio em dinheiro, tinha um monte de coisa, patrocínio novo. Então a gente nunca conversava isso antes de correr. Porque senão atrapalha, você fica pensando em muito prêmio, né? Aí depois os caras começaram a falar, nós vamos ganhar X mil. Eu falei, caramba, e tal. Aí os caras falaram, vocês vão lá na loja nossa lá, de material, você pode pegar o que você quiser.
sabe? E a gente só pensando nisso. Mas depois a gente da entrevista, eu levantei a bandeira de Prudente, não sei se você viu lá. Vi. E eu não sou prudentino, mas assim, eu sempre falei pro pessoal, quando eu chegar a uma competição muito importante e acontecer alguma coisa boa, eu vou mostrar porque o carinho, o respeito, né? Que a cidade deu tudo pra mim. E mora até hoje lá, até meus filhos são prudentinos, né? E aí peguei, levantei a bandeira, todo mundo ficou preocupado. Né? Eu lembro que o Galvão queria falar comigo assim, os caras da imprensa, de que é essa bandeira aí, né? Mas ninguém sabia explicar. Aí o outro falou, não é protesto, não. É a bandeira de Prudente. Então eu levantei a bandeira lá, mas foi assim, um momento mágico. Assim, não só para mim, com meus amigos, os companheiros, a gente ficou muito feliz. O Jaime Neto não sabia o que fazer. E a gente recebeu a medalha, fez tudo aquilo lá, fomos chegando de madrugada. Pódio? Como é que foi o pódio? O pódio foi lindo. O pódio, sem querer, eu não sei quem foi que trocou de medalha com o John Drummond. Pegou a medalha do John Drummond e fez assim. Né? Parece que foi até um presságio, né? Porque depois de alguns anos a gente descobriu que ele estava dopado. Que a medalha vai ser trocada, mas não vai. Mas é uma história chata que eu não gosto nem de falar. E foi um momento mágico. Subimos no pódio. Até hoje eu gostaria que esse momento não passasse nunca, porque eu me senti bonito, eu me senti um cara. Você sabe como. Tô no topo do mundo. Rapaz, eu comecei a andar até leve, com dor na perna, dor na bunda, porque correr não é fácil. E todo dia você vai correndo um tiro, depois vai, não é? Eu já tinha corrido 4 tiros nos 200 e corri 3 de 4 por 100. Mas sim, foi bacana. Momento o épico na sua vida. Foi. Mas assim, deixa eu fazer um complemento que o Claudinei falou, né? Por favor. Essa questão da troca da medalha deveria ter acontecido. Sim. Ela só não aconteceu pelo seguinte. Por quê? Porque se a condição fosse inversa, fosse Brasil e Estados Unidos, e, por exemplo, o Claudinei tivesse pego no doping, essa troca já teria acontecido. Política internacional de esportes. Aí. Política Que internacional. interfere na... Bastante. Se fosse o contrário, a gente não podia andar na rua hoje. Não, já tinha trocado a medalha. Já tinha trocado. Então você é medalhista de ouro, pô. Mas assim... Igual eu falei... Não, sim, nós somos. Os nossos amigos, a gente fala assim, ó, a gente é muito grato, principalmente eu sou grato por essa medalha de prata. Mas assim, o que é certo é certo. E teve um tempo que antes das Olimpíadas do Rio, o Comitê Olímpico, a CBF, está todo mundo brigando, ajudando. Só que daí, um certo momento, a gente, para com isso aí, senão pode atrapalhar a candidatura do Brasil, né? Tem esse momento chato. Aí a gente já tá bom, não vamos atrapalhar nada não, mas, assim, o que é certo é certo. E aí eu já até falei pros meus filhos, daqui a alguns anos, quando eu morrer, a medalha do seu pai que nós vamos entregar, igual uma vez eu entreguei uma pro filho do João do Pulo, né? Não sei que campeonato que ele foi, que roubaram ali... na Rússia. Algum país. Foi a Rússia, foi na União Soviética. Isso. Até com o velhinho confessou lá, né? Exato, o árbitro que fez a pisada. Aí eu falei, eu não quero, vocês não vão receber. Porque também é chato, né? Depois que você morreu, os caras vão ver. Até meus companheiros, eles ficam chateados de falar isso, mas vai fazer o quê, né? São coisas do esporte. O esporte, ele é legal, mas algumas pessoas que regem o esporte não fazem a coisa certa. Muito bem, tantas histórias, senhoras e senhores, um momento épico aqui neste programa, na presença desse herói brasileiro, campeão olímpico. Hein, professor? Campeão olímpico, pô, né? Não, isso não é pra qualquer um, não. Não, cara. Ainda mais pra quem trabalha com atleta e trabalha com alto rendimento, né? Alto rendimento é 1 milhão para 1, né? Então você ter uma relação dessa, né? De uma prova que para mim é a prova mais bonita do atletismo, que são os revezamentos, né? E a única prova que eles falam que é individual, que para mim não é individual, é coletivo. Porque se o coletivo não for bem, se um dos 4 falhar, falhou. Então, para mim é coletivo. Olha... tem que estar muito afinado. Olha, muito afinado. E você veio para Cambará, convite do Testa aí, os seus parceiros e tal, para a abertura do jogo. Você vai estar aqui na abertura do jogo. Amanhã. Cara, e já ensaiei hoje, quer dizer, não é surpresa, né? Nós 3, nós já fizemos um ensaio ali com a professora, esqueci o nome dela? Professora Patrícia ali, né? Colocou música, colocou tudo para dar o clima legal. Então, vai ser um momento mágico, né? Nós 3 vamos conduzir a tocha. Então vai ser uma coisa bem bacana mesmo ali.
E o público, né? Vai ser... Aí, pessoal que gosta de esporte, né? Olha, não perca, não vai lá assistir, que vai estar muito bonito. E tem mais surpresa, né? A professora Patrícia lá tem outra surpresa que eu não posso contar, né? O pessoal da Melhor Idade também vai fazer parte, né? Sim, da festa, vai ser bem bacana. Que horário que vai começar? 7h30. 7h30. E o que você trouxe aqui? Olha, esse aqui é a tocha olímpica, quando ela passou no Brasil, né? Das Olimpíadas de 2016. Então, é assim, o fogo, ele sai lá da Grécia, aí ele vai passando em vários países. Sim. Então, aquele fogo que nunca apaga, né? Sim. Então, ele vai passando em cada um. Então, quando chegou em mim... Posso? Pode. Que maravilha. Aí, acendi aqui, aí eu passei para o outro foi passando, e o fogo até chegar no Rio de Janeiro. Que maravilha. Que ele não apaga. Ó, e tem toda uma simbologia. Aí embaixo... Explica aqui, ó. Aqui. Vou abrir uma... Aqui, ó. Aqui, ó. Pra essa aqui, ó. Esse aqui, É isso. ó, aqui embaixo aqui é o calçadão de Copacabana. Aqui em cima, né? O mar. Aqui Lagoa Rodrigo de Freitas. O mar. E aqui são os morros do Rio de Janeiro, todo aqui. Se você perceber, o Pão de Açúcar Pão de aqui, Açúcar, tem cara. todos aqui. Então tem maravilha. toda a simbologia. E aqui embaixo é como se fosse um botão de fogão. Então quando você abre aqui, aí você libera o gás. E onde você acende. Como é que foi pra você segurar o fogo olímpico? Olha, pra mim, assim, ó, foi um momento, assim, mágico. E eu tava contando pro Testa hoje. Eu sei que tinha muitos atletas brasileiros olímpicos. Então eu não sabia quem ia ser escolhido pra levar a tocha. Claro que eu queria a sardinha pro meu lado, o André, o Vicente, o Robson Caetano. Eu sei que tem um monte de atleta que ficou fora também. Aí eu me inscrevi na Nissan. Tinha um negócio da internet, Nissan e Coca-Cola leva você pra conduzir a tocha. Agora que eu lembrei o negócio da Nissan. Aí eu mandei um e-mail pra Nissan. No mesmo dia que eu mandei o e-mail, o cara me ligou. Ele falou assim, vem cá, mas você é o Claudinei Quirino? Eu falei, sou eu. Esse currículo aqui é seu? É. Ah, vem cá, você pode mandar uma coisa aqui pra mim? Os seus dados e tal? Falei, posso. Eu mandei meu RG e tudo. Eu falei, caramba, é você mesmo. E você já foi contemplado. Você já foi contemplado. Falei, fui. Mandaram roupa, mandaram os carros pra lá. Fui na concessionária ver lá. Aí, falei, beleza, garanti meu lado. Aí, só que depois ninguém da confederação me procurou. Aí eu falei, vai. E eu não queria ficar fora dessa festa, né? E nem do COB. Então, às vezes eles sabiam, já que no sorteio lá, né? Foi sorteio mesmo. Eles iam escolher o perfil, né? Não era no sorteio, eles escolheram o perfil que batesse, né? Um perfil olímpico, ou porque você era merecedor de conduzir a tocha. Aí eu contei minha história, igual eu contei pra você aqui. Contei do orfanato até nas Olimpíadas. No mesmo dia o cara me ligou. Então eu não fui contemplado pela Confederação Brasileira, nem pelo COB, não. Foi no concurso da Nissan que eu fui contemplado. Tinha Nissan e Coca-Cola, mandei pros dois. Aquele garotinho lá, o Neizinho lá. Sim, eu conto essa história. Eu vou ali, pô. Eu vou buscar a minha. Olha, cara, parabéns, viu? Tanta coisa pra gente falar aqui que certamente a gente ficaria uma noite inteira e mais ainda. Olha só, antes da gente fechar, eu quero aqui falar que amanhã nós teremos em Cambará a abertura. Atenção, você que está no rádio, nem conferiu o WhatsApp se tem alguém mandou mensagem ou não. Amanhã acontece, tá aqui o professor, o professor Cafu vai fazer mais uma vez aqui um convite para amanhã, né, professor? Sim. O 19º Jogos Escolares do Paraná, fase regional. 60º. Perdão, 60º, perdão, 60º, Jogos Escolares do Paraná, fase regional, Cambará sendo sede. Como é que tá a nossa equipe, a nossa delegação? Temos chances de... Cara, é assim, né? Eu costumo dizer que o trabalho com atletismo que eu e o Testa fizemos, né, e continuamos fazendo, ela é referência na nossa região. Né? E se a gente ampliasse não só na região, né? Eu lembro, sim, das histórias que o Claudinei conta, né? A gente é humildezinho perto da história que ele conta, né? Mas, assim, a primeira ida nossa
a Curitiba, né, com a nossa delegação de atletismo, porque foi um sonho. O Testa falou, ó, tem 5 crianças para treinar, você não quer treinar essas crianças? E eu tava na direção da escola de saco cheio, né, de só ficar resolvendo coisa burocrática. Falei, manda as crianças, que vão treinar essas crianças. Então, hoje a gente conta, a gente só dá risada nesse primeiro momento, né? Realmente nós éramos amador dos amadores, né? Hoje não, hoje a gente vai para a final do estado do Paraná, né? Nós vamos como referência de uma cidade pequena que briga com as cidades grandes, né? Isso dá muito orgulho do trabalho que nós fizemos e com a realidade que nós temos, né? Uma realidade extremamente difícil, não igual a do Claudinei, obviamente isso não tem comparação, mas eu tenho crianças que sofrem ou sofreram nem tanto quanto o Claudinei, mas muito próximo do que ele sofreu, né? Dos abusos que aconteceram e que acontece todo dia, né? Isso é que nos motiva a continuar a fazer o trabalho que a gente faz. Eu tenho 56 anos e o ano passado eu decretei que os jogos seria o ponto de... se eu teria gás para continuar nessa vida aí, de viajar, dormir no chão, usar o banheiro, dividir banheiro com todo mundo. E eu cheguei em Cambará e falei, não, ainda eu tenho mais um gásinho para dar aí, para continuar dormindo no chão e frequentando o banheiro coletivo com todo mundo. Sorte a nossa. Sorte a nossa. Uma salva de palmas para nós. Sorte a nossa. Ô, Testa, tem um monte de time, um monte de gente para agradecer, hein? Nossa, eu mandei para você poderia agradecer aí. Claro que mas sim. Mas eu, aproveitando o gancho do Cafu, são momentos que vão ficar marcados em nossas vidas. Como este agora, né? Como essa história linda. Tem, mesmo que tenha dificuldade, mas mostra para esses jovens que todos, né, tenham a oportunidade de chegar aonde ele chegou. Então, seria assim... E até mais longe ainda. Até mais longe. Hoje, com... Assim, eu queria fazer assim, às vezes no Brasil a gente esquece muito, nós não aproveitamos alguns momentos da vida, né? E a gente faz algumas críticas ao sistema americano de vida, tal, né? Ao capitalismo exacerbado que é lá, né? Mas assim, o que eles fazem de muito bem feito são trazer à tona toda a história de vida de atletas muito difíceis, que tiveram muita dificuldade na vida e transformam isso em filme. A vida do Claudinei é um filme. É um filme. É um filme que deveria estar sendo projetado. Né? A gente projeta tanto outras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico disso, tá? Só que teve uma interrupção muito. Eu vou poder até ser criticado por isso. Mas enfim, você pensa e fala aquilo que você quer e também ouve aquilo que não quer, né? A gente reverencia, por exemplo, Ayrton Senna, que é no esporte elitizado, branco, né? Que obviamente, o cara extremamente treinava muito, gostava muito, extremamente abdicado daquilo, né? E morreu por uma imprudência, assim, porque ele não admitia, não queria perder. Né? E o carro dele era uma porcaria. Né? E no esporte, por exemplo, como o atletismo, que eu defendo muito, assim como a ginástica artística, né? São atletas de camadas sociais baixas, pobres, e que tem uma história de vida tão difícil, porque não tem dinheiro, ferrados, e que não é evidenciado, cara. Então, a história do Claudinei Quirino, como Pelé, como grandes outros, é história de filme, cara. Dos companheiros dele também, que pode falar do Vicente Lenilson, claro, do Edson. Né? Se confunde a história nossa. Confunde. De todo mundo. Confunde. E não vira filme, cara. Não vira filme, é pra projeção. Não vira filme ainda. Vai virar um dia. Eu espero que vire. Eu espero que vire. Mas eu quero ser o galã, não quero colocar ninguém no meu lugar, não. Colocar um PI lá. Olha só. Vai ter um dublê, então. Olha só. Aí ficou ruim. Olha só, Edgar Gomes Pimenta tá acompanhando o nosso papo e tá mandando um salve aqui pra vocês, ó. Bertinho, o programa de hoje sensacional. Manda um abraço aí pro Claudinei Quirino, pro Testa e pro Cafu. Vocês conhecem Abraço, Edgar. o Edgar. E também na Suíça, tá assistindo a gente lá um cara que tem uma história muito parecida. Tem um cara que tem uma história muito parecida com a sua, que é o Ratinho. Vocês conhecem o Ratinho, né? Sim, lógico. O Ratinho tá vendo a sua live aqui da Suíça. Grande abraço para esses atletas de alto nível. Abraço, Ratinho. O Ratinho esteve aqui também contando a sua história. Menino pobre, de uma família, no caso dele, tem uma família, enfim. Mas ele também teve que ir na cotovelada. Você precisa assistir esse papo com ele aqui. Ô, Ratinho, ó, volta aqui, hein? Quando você vir pro Brasil, vem pra cá pra gente bater um papo, terminar aquela resenha lá.
tá? E pra gente fechar aqui, eu preciso fazer... Ô, Testa, posso agradecer Pode. aqui, então? Posso falar? Ô, louco. Permita aí. Maior prazer. Pros caras que ajudaram o Testa a trazer pra nossa alegria, lembra desses caras? Pra nossa alegria. HMSC, Empresa Simples de Crédito, a Academia do Romano Fitness, Cambará. Passamos lá hoje. Foi lá? Opa. Você foi lá no Cambará Bomba Diesel, do Marquinho? Fui. Tirei foto com todo mundo lá. Que cara simpático. Sensacional. Vencedor, hein? Vencedor. É. Tem uma história semelhante Sim. com a sua. O MJ, cursos preparatórios do... Tem que ser à noite, porque só abre à noite o curso. É, você vai lá ainda hoje, pelo visto. Fucan, você teve lá na Fucan. Sim. Legal. A Kumon, do Mário. O estúdio... Qual é o estúdio aqui? Corpo e Saúde. Corpo e Saúde. Do Júlio. Do outro cara sensacional. SEMEC, que é o colégio de ensino médio aqui de Cambará. Nós vamos amanhã, né? Isso. Luan, você foi na Luan? Fomos lá, ó. Comi até biscoito lá, maravilhoso. Não pode falar bolacha. Ah, é biscoito aqui também, né? Biscoito. Não, em São Paulo fala bolacha, mas... Aqui também é bolacha. É bolacha? É biscoito é do Rio, vem do Rio. É, Certo, biscoito certo, lá, né? É. Biscoito. Aí, ó, maravilhoso. O Gilioli, loja do Celso Gilioli e Prefeitura Municipal, essas são as empresas que colaboraram com o Testa, que possibilitaram trazer aqui esse cara sensacional, que, caramba, estou muito, muito honrado de ter você aqui, cara. Obrigado. Sabe, tem tantas outras coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu sei Na que... próxima. Você volta? Ah, então. Vai demorar um pouco agora. Prometeram churrasco, prometeram. Fui convidado para um churrasco aí. Vamos ver. Tem uns ângulos aqui pra gente. Oi, bom. Claudinei Quirino, cara. E amanhã? Amanhã promete essa abertura desses jogos, hein? Promete. Então, amanhã a gente vai continuar com as visitas, né? Sim. E lá para 7 horas lá, a gente vai chegar aqui no ginásio e a gente vai fazer a abertura ali. Depois vai conversar com o pessoal, tirar foto, ver tudo ali. Porque o meu trabalho hoje, né? Eu até gosto de falar porque eu incentivo hoje crianças, jovens, adultos, primeiro a estudar, praticar esporte. Se você quer fazer o bem, tá comigo. Então amanhã aqui, igual eu falei pro Tess, eu tô vindo aqui de coração aberto e sem tempo pra nada, né? E vou ficar ali e vou estar à disposição ali amanhã. Amanhã eu vou estar com meu uniforme de gala, né? Tudo bonitinho ali. Hoje eu fui correr ali, a calça tava meio caindo pra fazer o teste. Tô aqui, é paisana, né? Aí eu falei para as senhoras, não, amanhã pode deixar, que todo mundo aqui vai estar devidamente, né? Uniformizadinho, bonitinho. E eu tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa. Esses jogos, assim, são bastante importantes, né? Para criança, porque para muitas crianças é a primeira vez que ele vai dormir fora de casa. Ele vai ter o convívio ali na escola. Às vezes, não sei como que é aqui, eles vão ter que lavar o prato, cuidar da sua cama quando levanta, fora o esporte. Então ele tem todo esse acompanhamento. Ele vai fazer amizade, ele vai competir, ele tem hora para dormir, ele tem hora para acordar, hora para ir pro ginásio, hora para ir para quadra. Então é a magia do esporte, porque o esporte, além de ensinar respeito, as regras, que é bastante importante se aprender as regras, ele te ensina também a ganhar e perder. Porque tem muita gente aqui amanhã, a gente não sabe se vai fazer uma marca excelente, vai ganhar medalha. Mas o ganhar e perder, ele é importante que essas crianças, eles vão levar pro resto da vida. Então, o que eu tenho que fazer para ganhar? Olha, hoje eu perdi, tudo bem, nós vamos voltar a treinar e amanhã a gente consegue. Eu vou fazer o vestibular, não fui muito bem hoje, né? Não consegui passar, fiquei nervoso. Calma, nós vamos estudar de novo para tentar fazer o vestibular depois. E a vida é sempre assim, a gente ganha, perde, ganha, perde, mas a gente tem que estar sempre tentando de novo. E é isso que essas crianças estão fazendo amanhã. Uma salva de palmas. Pois não, antes. Quero agradecer também ao professor Tinelli, através do Instituto Bourbon, pelo apoio também. Maravilha. Olha, uma salva de palmas. Show! Caramba! Olha, muitíssimo obrigado pelo papo aqui. Eu espero que a turma em casa tenha gostado também. Quem vai assistir depois nos canais, enfim. Mas eu quero, antes de tudo, agradecer por dar a nós, brasileiros, essa coisa do orgulho. Sabe aquele orgulho bom? Sim. Sabe aquela coisa? Pô, tamo lá, velho. Eu não fazia ideia, e muitos dos nossos ouvintes não fazem ideia
do que você passou para chegar até aqui. Você já é um campeão, você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, você já é um campeão pela própria natureza, sabe? É um campeão pela própria... Eu falo assim, eu não deixo de ser um campeão, mas eu não posso esquecer que nessa trajetória minha, apareceu tanta gente maravilhosa, dando oportunidade, tanta gente assim, que é por isso que eu gosto de falar sempre de Deus, porque tem uma hora que eu tava perdido, tem uma hora que você não acredita mais em nada, aparece uma pessoa, vamos fazer isso, aparece um outro. Então, e principalmente os treinadores que a gente falou aqui, né, que pergunta até excelente, o que os treinadores faziam comigo, eles só falavam pra mim, você é capaz, porque tem um momento que nem você acredita em você. Aí vem uma pessoa ali que você nunca viu na vida, o cara ali, não acredita em você, vamos de novo. Então, são essas pessoas assim que mudam a vida. Então, igual aqui, tem os dois professores, o Testa, o Cafu, que estão fazendo a diferença nas crianças. Eu sei que muitas crianças aqui não vão chegar na Olimpíada, no Campeonato Mundial, mas a diferença que a pessoa faz, porque quando você é jovem e criança, a única coisa que você quer ouvir mesmo das pessoas é que você é capaz. Então é isso, essas oportunidades que é melhor do que videogame, melhor que o celular. Não, você é capaz de fazer isso. Ah, não deu certo hoje, vamos tentar amanhã de novo? E assim que é a vida do professor, todo dia tentando. Claudinei Quirino! Sensacional! A salva de palmas mais uma vez aqui para esse nosso campeão. Campeão na vida, duas glórias, tantas outras, mas duas. Campeão na vida e campeão nas pistas. Orgulho nosso. Os filhos estão indo pro caminho? O duro que estão, não no atletismo, né? O Cauê, agora ele tá sem time, ele tava jogando o ano passado no Grêmio Prudente. Joga futebol. Joga futebol. É. E tem agora, quantos anos? Ele tá com 11. Grandão, cavalo. É. E aí agora tá sem time lá, mas só tá fazendo particular, né? E a minha filha, ela joga handball e vôlei pelo Colégio Champanhar, né? Tem uma extensão em São Paulo, né? É. E esse ano ela disputou aqui em Maringá. Mas ela tá apaixonou por handball. Nada a ver com atletismo. Olha só, a gente já ia finalizar, mas eu vou finalizar com a tua esposa. Uma palhinha da tua esposa. Quem é a tua esposa? Como é que ela entrou na sua vida? Olha, então, a dona Ju, né? Que é conhecida como a Onça. A minha mulher é nutricionista, né? Filha de professores de atletismo da Unesp, né? Da Universidade Lá mesmo, de Prudente? do estado de São Paulo. O pai dela era professor mestre da faculdade. E assim, é uma mãe. Ela nunca foi atleta, né? Apesar de ter 1,75 m. Mas ela, assim, ela cuida muito das crianças. Eu tava falando hoje que os meus filhos, semana passada foi semana de prova. Ela chega do trabalho, que ela é professora do Senac, e nutricionista. Ela chega do trabalho aí, às vezes, 7, 8 horas da noite. Aí fica com nossos filhos estudando até meia-noite, para no outro dia levantar às 6h30 para levar as crianças. Claro que tem uma semana que eu levo, outra ela leva. Agora que eu tô viajando, eu tô de folga, né? Mas assim, é assim, todo mundo fala que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Mas é o contrário, né? Que atrás de toda grande mulher tem um homem também. Porque a mulher ajuda a gente. Os dois andam juntos. Andam junto. Porque você quer vencer na vida, você pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Se você não tá bem na tua casa, não vai chegar. Você tem sucesso em casa? Tento, né? Tento. Claudinei Quirino, obrigado mais uma vez. Obrigado vocês pela oportunidade aqui. Parabéns. Obrigado mesmo. Olha só, senhoras e senhores. Clauzeta Guerra, você vai finalizar o papo de hoje, olhando para aquela câmera ali. Fale o que você quiser para a gente finalizar o nosso programa de hoje. Gente, só tenho que agradecer a essas pessoas maravilhosas. Eu falo que Deus coloca as pessoas de luz no nosso caminho. E hoje nosso estúdio está iluminado com o Claudinei, com o professor Testa e com o professor Cafu. Só tenho que lhe agradecer. Claro, o Roberto e o Rafael também que está fazendo presente aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês, porque sem vocês também, nós também não somos nada. Como eu disse desde o início, esse programa é feito para vocês com muito carinho. Quero agradecer a todos e tenham um final de noite abençoado. Uma salva de palmas!